Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisleise Nogueira e é uma honra participar e compartilhar conhecimento com vocês nesse evento tão importante que é o Congresso Online do Pensar Contabilidade. Eu aceitei esse convite da BSCP através da professora Lieda Amaral para compor a trilha de contadoras. Para mim é uma honra poder aqui compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Então vamos lá, eu vou compartilhar um material que eu preparei exclusivo para falar sobre transformação contábil digital e os seus reflexos no SPED contábil. Espero que vocês gostem, bons estudos. Então vamos lá, pessoal. O tema nosso é falar sobre a transformação contábil digital e seus reflexos no SPED contábil. Por que eu selecionei esse tema para a gente falar? Provavelmente, se você pensar nos últimos 20 anos, essas coisas que eu compartilhei com vocês aqui, essas figuras, faziam parte do seu dia a dia, né? O talão de nota em 5 vias, os fichários dos documentos contábeis, os livros contábeis, ou seja, não faz muito tempo, tudo isso fazia muito parte do nosso dia a dia dos profissionais da contabilidade. Tudo foi mudando, evoluindo nos últimos anos. Entretanto, esses documentos e essas figuras, esses objetos, ainda faziam parte do nosso dia a dia. Se pensarmos aí nos últimos 20 anos, eles ainda compõem o nosso dia a dia nas nossas empresas. E tudo isso me fez refletir sobre, nos últimos anos, como outras áreas também evoluíram. A agricultura, tiveram altos investimentos em relação à tecnologia, as finanças, em pensar que há 20 anos atrás não se falava em acesso online, pessoas físicas a bancos, então não existiam esse tipo de bankline, né? E hoje pode-se dizer que tem bancos e existem bancos no mundo que não trabalham de uma outra forma, né? Só trabalham em formato online. Então, uma mudança muito brusca em relação ao modo que se trabalhava e se geria a parte de finanças. Também, se pensarmos em saúde, né, o avanço tecnológico que a medicina teve, que todos os sistemas de saúde tiveram no mundo, uma pesquisa hoje, uma vacina ser desenvolvida de uma forma muito mais rápida, os profissionais de saúde interagindo e compartilhando de uma forma mais ágil a sua pesquisa. Então, nos últimos anos, a saúde também teve seus grandes avanços aliados à tecnologia. A comunicação sem falar. Quem hoje vive sem o WhatsApp? Quem hoje vive sem ferramentas de conferência? Né? Então, hoje a comunicação mudou totalmente, né? O formato de jornais impressos, os modelos também de comunicação. Hoje, o que é essas comunicações via streams, lives, ferramentas, Facebook, YouTube, tudo isso nos últimos anos tem transformado muito a nossa forma de nos comunicarmos, né? Então, tudo isso tem mudado o dia a dia da sociedade e também, principalmente, dos negócios, né? Como eu sinalizei aí, os negócios mudaram. Eu posso estar aqui no Brasil e temos um investidor da Tailândia com interesse aqui no Brasil e que possa negociar, comprar empresas, fazer aquisições, enfim, hoje isso inclusive é uma grande decisão hoje no negócio de tantas interligações que há no mercado mundial, até decisões de, por exemplo, eu vou produzir, eu vou importar, porque isso hoje já está muito mais fácil e mais integrado. Então, os negócios, eles mudaram o seu perfil, né? Tínhamos empresas, as maiores empresas do mundo hoje não estão diretamente
relacionadas aí efetivamente a grandes corporações. Hoje nós temos startups, empresas que surgiram há pouco tempo e que faturam bilhões, né? Então, hoje o negócio tomou um outro volume de desenvolvimento, de crescimento e de atuação no mercado, né? E, consequentemente, a sociedade também. A sociedade, e sentindo esses efeitos também da tecnologia, tem se moldado e se readequado a cada inovação que vem surgindo, com consequência de todas essas mudanças estruturais. Ou seja, essas tecnologias aliadas a todos esses movimentos que estão sendo feitos nas diferentes áreas, sendo aplicados de uma forma que otimize cada uma dessas frentes que eu utilizei aqui como exemplo. Mas eu trago uma reflexão para nós. E a contabilidade, né? Algumas pessoas, eu ainda sou formada nos anos 90, se pensarmos até a forma de ensino, a forma que foi conduzida, no caso da minha formação acadêmica, é totalmente hoje diferente dos modelos que nós atuamos e, consequentemente, afeta o nosso trabalho. Então, se a gente tem uma gestão de negócios diferente, uma sociedade que almeja receber informações de formas diferentes, se a comunicação é feita de forma diferente e todos os negócios que são assessorados e apoiados pela contabilidade estão de outra forma, não tinha jeito da contabilidade também se adequar a esse modelo. Eu ansiava bastante quando, no passado, estudava os lançamentos contábeis e fazia lançamentos, e cheguei a fazer ainda lançamentos em livros, em papel, e vendo outras áreas avançando bastante em tecnologia, eu acreditava muito que isso em breve chegaria na área contábil e ansiava realmente por essa expectativa de como otimizar algumas atividades nossas. Por quê, pessoal? Porque o profissional da contabilidade, ele está ali linkado aos negócios, às empresas, ou seja, essas empresas estão evoluindo, esse profissional de contabilidade precisa evoluir. Recentemente eu li um artigo sobre startups, né? As startups cada vez mais entrando no mercado de uma forma específica, peculiar em relação ao seu desenvolvimento, ao seu andar de velocidade, e ela precisa de profissionais de contabilidade que sejam muito mais ágeis para dar informações mais ágeis, porque a decisão precisa ser tomada muito mais rápido. Então, esses profissionais, eles precisam estar devidamente capacitados a conhecer esses negócios que estão sendo criados. Assim também como a gente tem a inserção de novas tecnologias, ou seja, eu tenho uma empresa, um novo negócio, eu posso imaginar, por exemplo, uma empresa agora de e-commerce, e ela está discutindo legislação e processos e avaliando contabilização, o melhor decisão em cima de um negócio baseado em tecnologia, né? A tecnologia faz parte do meu negócio, né? Ela também está inserida, meu negócio está em volta da tecnologia, então a gente não pode desconsiderar, e os profissionais de contabilidade têm que estar a par. Porque tudo isso, pessoal, envolvido, é porque o profissional de contabilidade, a contabilidade em si, o objetivo principal da contabilidade é fornecer informações aos seus diversos usuários, que pode ser o governo, pode ser o sócio, pode ser a sociedade, todos que estão envolvidos, os trabalhadores. E para que ela preste essas informações em tempo hábil, tanto para a tomada de decisão como para conhecimento de cada um desses usuários, dependendo do seu objetivo, é importante que ela tenha ferramentas que suportem essas informações e que possam transmitir esses dados. É uma quebra de paradigma que nós estamos vivendo e que não é diferente de outras profissões. Todas elas também vivenciam isso
e passam por esse cenário também de inovação. A questão para nós de contabilidade é que nós estamos também andando junto com os negócios e com as empresas. E esse é um setor que rapidamente é afetado pela contabilidade e que precisa efetivamente estar trabalhando em conjunto com o que há de mais novo em tecnologia. Se eu quero suportar um diretor com informações concisas, eu preciso saber, naquele momento, quais são as vendas, qual é a estimativa. No momento que nós estamos vivendo atual, de pandemia, é um momento que nós precisamos fazer planejamentos. Como é que eu vou fazer planejamentos se eu não mensuro o que já passou, ou o que já ocorreu, ou o que vai acontecer? Então, esse é o nosso papel grande de transformação contábil. Eu estou fixando aqui no contábil digital, no sentido de transformação, no sentido de mudar o conceito que a gente trabalhava no passado, está inserido em relação aos negócios e a nosso papel diante da sociedade. Eu trouxe uma frase aqui que é uma aliança estratégica entre a contabilidade e as novas tecnologias de informação proporciona às organizações condições mais seguras para tomadas de decisão. Isso foi do Tom Mellon em 2011, ou seja, já faz um tempinho. Mas é uma frase tão atual, porque nesse momento que nós estamos vivenciando, nessas últimas décadas, né, a gente tem passado por um processo de transformação e mudanças que para a organização é muito importante. E o profissional de contabilidade tem que estar a par do tudo que sai de novo, ou estar até à frente, na verdade, do que pode ser feito para melhorar as organizações, para apoiar as decisões e, principalmente, para rediscutir isso juntamente com os tomadores de decisão, né? No caso, tomar uma decisão hoje, no momento, é importante, e o profissional de contabilidade, juntamente com as tecnologias, precisam suportar esses gestores. Eu trouxe um tema muito para falar, até porque é a minha área de pesquisa, é uma área que eu me interesso, que é entender um pouco qual é a participação do governo, a sua importância em relação à transformação digital, né? Por que o governo é tão importante? Além, é claro, da nossa estrutura governamental, né, no Brasil, o termo que eu usei aqui, GOV, é um governo também passado por uma transformação digital, né? Esse novo modelo também que nós estamos vivenciando de governança da parte governamental, né? No sentido de que eles também estão se transformando na parte digital. Por quê? Por incrível que pareça, nós, profissionais de contabilidade, somos um intermediário das informações entre os contribuintes, que são as empresas, e o próprio governo em relação às informações que são prestadas. Ou seja, nós estamos ali entre o empresário e entre o governo. Ou seja, nós somos o meio, né, de transmissão dessas informações, o consolidador dessas informações para o governo. E por que o eGov foi tão importante, né? Por incrível que pareça, no Brasil nós ainda estamos na classificação aí 124, relativo à facilidade de fazer negócio em cima de uma quantidade de 190 economias mundiais. Ou seja, nós estamos numa posição muito longe ainda de sermos um país com facilidades para se fazer um negócio, né? Por mais que algumas ações nos últimos anos tenham sido realizadas, ainda temos uma coisa muito séria no Brasil, que é a burocracia. Infelizmente, nós temos essa frente burocrática que nos dá muito trabalho ainda e que faz com que o Brasil não seja interessante em cima de 190
nações aí de economias mundiais, nós ainda estarmos aí na posição 124. Isso é um levantamento, tá, pessoal, do Doing Business, né, que é o índice do Banco Mundial que mede a regulamentação do ambiente de negócios, ou seja, não é um número que eu criei, e sim uma base científica, né, de pesquisa, que evidencia a nossa posição. Ou seja, nós hoje, de acordo com a OCDE, os profissionais de contabilidade se dedicam, né, a mais de 1.958 horas por ano para gerar e pagar os impostos, devido ao grande volume que a gente tem de obrigações acessórias, complexidade e excesso de normas. Ou seja, por que eu quis citar isso num processo de transformação contábil digital? Assim como vocês, eu acompanho muitos profissionais de contabilidade no portal SPED Brasil e vejo quanto tempo essas obrigações acessórias demandam desses profissionais. Então, é muito interessante quando a gente vai discutir muito em contabilidade ou apresentar, quando eu ministro aula junto à BSCP, para discutir com os alunos, olha, vocês têm que pensar diferente, pensar em planejamento tributário, pensar em compliance, pensar em outras áreas que são importantíssimas e essenciais hoje para os negócios, mas se os profissionais de contabilidade não conseguem avançar, porque a burocracia, o dia a dia, com várias normas, várias demandas que mudam legislação, impactam numa revisão de sistema, impactam no seu dia a dia na empresa, e que ele não consegue avançar. Então, muitas vezes eu peço, eu até compartilho aqui com vocês, aqui nessa apresentação, com os profissionais de contabilidade, eu entendo plenamente o dia a dia de vocês. Como é que eu posso inovar e criar e fazer coisas diferentes se eu não consigo sair do meu dia a dia? Se eu tenho uma ECD que não avança, que eu tenho um processo que eu estou fazendo de conformidade fiscal dentro da empresa, eu não consigo. Se eu tenho que atender uma fiscalização, então como é que eu vou conseguir pensar mais se eu não consigo sair desse ambiente burocrático? E é por isso que eu respondo a pergunta, por que o eGov é tão importante nessa transformação digital? Porque, infelizmente, ele ainda consome muito do tempo dos profissionais da contabilidade. Ou seja, ele ainda exige muito tempo desses profissionais. E se efetivamente essa transformação digital acontecer para um ambiente do eGov, eu ter realmente uma diminuição desse processo, é que efetivamente eu vou sentir essa evolução em relação ao meu trabalho e os profissionais de contabilidade conseguirem se desenvolver em outras linhas, né? Em outras frentes que são essenciais, planejamento, como eu citei, compliance, trabalhar, inclusive, buscando formas de benefícios fiscais, que isso são ações importantes também que os profissionais de contabilidade precisam se dedicar e que, infelizmente, as obrigações acessórias tomam muito do seu tempo, tá? Então, diante desse cenário de complexidade de eGov, foi que o governo foi desenvolvendo um projeto que foi pensado lá no começo ainda, né? Foi se discutindo, que foi lá em 1969, quando ele veio fazendo o processo, publicação do decreto 486, né, que já começou um processo de escrituração, não tanto digital, na verdade não existia na época, mas utilizando mais documentações, muito mais, tentando ali criar processos, criar documentos. Então, lá em 69, foi que começou a pensar se mecanizado ou não, utilizando livros aí, papéis mais adequados, ou seja, tinha um diário, razão manuscrito, né, muito mais organizado. A partir de 85,
foi que a gente teve a IN 68 primeiro, depois a IN 86 em 2001, e depois a gente teve o ato declaratório 15 em 2001 também, que começamos a falar sobre processamento de dados diários e razão, e começamos a trabalhar numa ideia muito mais organizada sistemicamente, né? Mas foi a partir de 2007, com o decreto 6.022, que se criou-se um projeto chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. E nesse projeto se discutia realmente substituir aqueles modelos que haviam em papel por um modelo digital. E é deles que a gente vai falar. Então, qual era o objetivo do governo em promover esse projeto, que era o SPED? Era promover realmente as integrações do fisco mediante um padrão. O que acontece no Brasil, nós temos uma estrutura muito grande de fiscos estaduais, municipais e o federal também, né? Que tem várias informações prestadas e que não há um compartilhamento entre esses fiscos, né? Então, há informações tanto contábeis como as fiscais que acabam sendo repetitivas em relação aos entes envolvidos, ou seja, a ideia do SPED era criar um padrão que valeria para todos os contribuintes, todas as empresas, organizações, e que seguiria um modelo utilizado por todas as empresas e que os entes envolvidos iriam normatizar essas entregas e também, se possível, mais para frente, promover a integração entre eles. Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes com estabelecimento de transmissão única, distinta, obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores, né? Quem acompanha alguns projetos já há alguns anos consegue ver um processo de substituição de uma série de informações. A GIA, o Sintegra, são informações que são prestadas para órgãos diferentes, mas que são repetitivas com as mesmas informações. Ou seja, a ideia do fisco é realmente fazer uma substituição dessas obrigações. Lembrando que essa substituição, pessoal, é feita de uma forma gradativa, ou seja, não é feita eu vou entrar com a obrigação e já substituir outra. Não, nós temos um processo a gente chama de maturação em relação à digital, né? Então, nem todas essas informações, elas são prestadas ao mesmo tempo, no mesmo modelo, então ela precisa ser feita de uma forma, tem uma sequência, e principalmente respeitando as peculiaridades de cada local e de cada também negócio. Por exemplo, o SPED fiscal, que abrange o ICMS-PI, ele teve a sua entrada através do CNAE, né, daquela Classificação Nacional de Atividade Econômica. Cada estado foi incrementando e convocando as suas empresas nos seus estados para que entrassem no projeto. Isso é feito de uma forma, uma sequência, para que permita que todas essas empresas se preparem para a entrada da obrigação. E o terceiro ponto aí dos objetivos desse projeto, né, é tornar mais célere a identificação de atos ilícitos, né? Por mais que a gente pense que nós temos aqui uma tributação alta, mas nós também temos uma sonegação muito alta no país. Então, e o governo tem a ciência disso. A ideia dele, quando ele cria um processo sistêmico e digital, é que ele possa evidenciar processos ilícitos e tributários, né? Não está considerando aí que todo mundo está fazendo processo ilícito, mas quando a gente cria um processo dentro da empresa para um controle sistêmico, automaticamente você já começa a ter melhorias no controle da empresa e, consequentemente, evita possíveis erros. Para o governo também é a mesma visão. Se eu começo a mapear essas informações de uma forma muito mais consistente no termos de processamento de dados, com certeza
ele vai ter mais rapidez no acesso das informações, vai ter uma fiscalização mais efetiva das operações, né, com cruzamento de dados e auditoria. Quem está acompanhando os SPEDs nos últimos anos, né, tem vivenciado isso. As notificações são muito mais concisas em relação às informações que estão sendo fiscalizadas, o contato é através de um ambiente que é o ECAC. Então, isso tudo é fruto desse projeto do SPED, né, juntamente com cada um dos entes envolvidos, né, as entidades, tanto do governo federal, estadual e municipal, desenvolvendo essas informações para que isso seja aplicado a todos os contribuintes. Aqui está uma figura, foi desenvolvida pelo meu sócio, que é o Jorge Campos, ele gosta de utilizar essa constelação, né, como se fosse planetas, mas é só para vocês entenderem a dimensão hoje que esse projeto já tomou. Então, nós temos hoje vários projetos que já foram desenvolvidos, alguns até já caíram, por exemplo, a gente tem aí o FCONT até sinalizado, mas que já não foi mais, não dando mais continuidade, mas fez parte do projeto SPED, né? Mas são várias frentes para cada uma das situações, né? Conhecimento de transporte eletrônico com foco em conhecimento dos impostos, conhecimento de transporte eletrônico. Nota fiscal eletrônica com foco na operação comercial e eletrônica, né? Então, cada uma delas com o seu foco desenvolvido e bem direcionado. Aqui nessa apresentação eu vou focar no projeto de SPED contábil, que é o nosso intuito aqui, se aprofundar um pouco mais nessa obrigação, mas nós temos um leque aqui de obrigações acessórias a serem substituídas, né, substituir outras obrigações que existem, ou também serem melhoradas, né, ou até criadas, alguns processos que não existiam, né? Então, isso efetivamente também foi desenvolvido. Por exemplo, o E-Social, que é um projeto que foi desenvolvido e que ele hoje já substitui uma série de obrigações acessórias entregues pela equipe da Folha RH das empresas, tá? Tem algumas características para os projetos que participam do projeto SPED, né, dos subprojetos, né? Por exemplo, o documento oficial é um documento eletrônico com validade jurídica para todos, ou seja, todos os documentos que estão sendo reportados dentro de qualquer uma das obrigações do SPED, eles se utilizam de certificado digital, ou seja, todos eles têm validade jurídica. Isso é muito importante porque isso dá garantias e seguridades tanto para o contribuinte como também no governo de saber que ali está sendo transmitida ou pelo contador ou pelo próprio contribuinte responsável pelas informações, tá? Como eu citei, eles utilizam uma certificação digital, cada um deles tem um modelo. No caso do SPED contábil, tem que ser assinado pelo contador e pelo representante legal. E a ideia, como eu comentei, dos objetivos é promover o compartilhamento das informações. Ou seja, hoje a Receita, os estados, eles têm compartilhado essas informações, o que ajuda no processo de identificação de atos ilícitos e principalmente também numa melhoria na gestão dos dados que são monitorados pelo governo. Ele consegue hoje fazer previsões muito mais assertivas orçamentárias e principalmente fiscalizar melhor esses contribuintes. A manutenção da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos. O que eu quis citar quando eu coloquei esse ponto? Eu quis citar o seguinte: independente se saiu do papel e para um modelo digital, não significa que eu não preciso armazenar os meus documentos, né? Então, muitas vezes eu vejo empresas com uma preocupação muito grande de implantar soluções, mas não tem uma preocupação de analisar backup de dados, onde essas informações estão sendo salvas, garantir que esses dados realmente estão sendo gravados. Então, por quê? Porque problemas em tecnologia podem acontecer.
E podem acontecer também problemas da empresa que precisa restaurar um backup. Com o modelo, por exemplo, da nota fiscal eletrônica, né, que foi uma implantação primeiramente através aí do primeiro projeto utilizando o XML, o fiscal, a fiscalização que vai atuar principalmente nessa parte da parte de nota fiscal, ele não vai chegar aqui e vai falar, cadê o documento de nota impressa? Para começo não tem nota impressa, o que a gente faz é o DANF. Então, não temos esse processo de nota. E esse é um grande diferencial em relação à questão do projeto do SPED. Então, ele tem uma característica de fazer o processo de verificação da validade jurídica, compartilhar essas informações e fazer realmente a manutenção e dar responsabilidade legal para esses contribuintes, para que eles mantenham esses documentos armazenados, tá bom? Falando sobre a transformação digital, né, da contabilidade, é importante a gente falar alguns objetivos realmente que foram feitos o SPED contábil, né? Ele foi criado para substituir realmente os livros contábeis e as demonstrações financeiras, como as demonstrações contábeis como diário, razão, DRE e balanço, e disponibilizar as demonstrações de uma maneira digital aos diversos usuários que tivessem interesse nessas informações. Isso de acordo com a Instrução Normativa 787 de 2007. Então, esse foi o objetivo, né? Transformar esse material todo produzido, que já era em papel, no modelo digital. Eu trouxe aqui um pouquinho para explicar para vocês esse contexto em relação ao tempo, né? A linha do tempo que foi desenvolvida a ECD. Em 2008, apesar do projeto SPED ter sido publicado em 2007, só a partir do ano de 2018 é que a gente teve uma publicação do ato declaratório 36 de 2007 ainda foi publicado, e ele deixou opcional as empresas que tinham ali, primeiramente, a situação diferencial tributária. Então, era o primeiro ano de entrega, as empresas que se enquadravam nessa situação, elas poderiam fazer a opção. A partir de 2019, já foi obrigatório para as empresas de lucro real e também a informação da opção de colocar o plano referencial, né? Ou fazer o depara do plano referencial dentro da ECD. Eu coloquei aqui a informação da Instrução 926 e do Ato Declaratório 20 de 2009, que foram as legislações vigentes na época. Isso foi 2009, a entrega, 2010. Em 2011, nós nos deparamos com a situação do Brasil, que já estava aí alcançando o seu prazo estabelecido de adequação às normas internacionais, e eles precisavam ser inseridos, essa adequação precisava ser tratada também para fins tributários, ou seja, a Receita falou, eu aceito a adequação em relação às normas internacionais, mas eu preciso ter alguma identificação dentro das informações que vocês me transmitem, que não vai haver um impacto tributário em relação à receita. Então, essa reclassificação de contas, essas readequações às normas internacionais, foi criado um informe transitório, né, um informe de transição, que é o FCONT, para demonstrar os lançamentos lá, para quem fez aí lançamento de transição, lançamento tipo TF, eu fiz bastante FCONT, né? E lá eram demonstrados as contas que estavam sendo substituídas pelas novas contas no momento ainda que os CPCs estavam sendo detalhados e refinados, né? Mas o FCONT já foi fazendo essa demonstração da contabilidade nos seus dois momentos, tá?
Aqui está a Instrução Normativa 1139 de 2011, que estabeleceu o FCONT, e o FCONT precisou ser entregue tanto, não eliminou a ECD, tá? Mas era um outro arquivo que compõe e demonstrava para a Receita a situação daquele período de transição. Isso foi até 2015, mas antes disso, em 2014, também tivemos a ECD, a entrada das sociedades de cota de participação, né, as SCPs, e as imunes também, isentas, também já foram sendo incorporadas também para a entrega da ECD. Ficou opcional às demais empresas. Tinham condições especiais para imunes isentas. Em 2015, nós tivemos a entrada da ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, e, consequentemente, a eliminação completa do FCONT. Então, o FCONT existiu naquele tempo de momento de transitório, né, de adequação. No momento que a empresa adequou, o FCONT foi eliminado e só temos aí a entrega efetivamente da ECD, já com as contas devidamente reclassificadas e, consequentemente, já evidenciando para o governo a sua reclassificação, utilização de um razão auxiliar, mas o FCONT foi eliminado. Em 2016, nós tivemos a entrada das empresas de lucro presumido. Então, tivemos um grande número de empresas entrando também com a sua entrega da ECD, tá? Então, foi a entrada dessas empresas. Então, nós vemos marcados aí desde 2009, podemos considerar aqui um longo período, um período de maturidade digital dessa obrigação acessória, ou seja, o governo está sempre ali fazendo alterações, inserindo, corrigindo erros no validador, inserindo novas obrigações, por exemplo, agora na ECD a gente tem o bloco K, que é de conglomerados econômicos, né? Então, para demonstrar ali a participação de empresas coligadas e qual é a sua participação. Ou seja, essa evolução, pessoal, sempre vai existir à medida que também a contabilidade vai evoluindo e a legislação também relacionada a societário também vai evoluindo. Em 2019, nós já tivemos mais de 1.094.000 arquivos entregues, né, da ECD, ou seja, um número bem grande já de informações que já estão sendo prestadas pelas empresas, que corresponde a 980.000 empresas, ou seja, tem empresas, mas eu tenho mais número de arquivos, mas por uma estrutura realmente da empresa, pode acontecer de ter mais de um arquivo pelaquela mesma empresa, tá? É importante salientar que hoje já temos aí quase, não temos 100%, porque, por exemplo, as empresas do Simples não são obrigadas, as imunes que não têm aí sócio investidor acima de 1.200.000 não precisa, mas algumas empresas, até por uma questão de já realizar a contabilidade internamente, tem tomado uma decisão de já fazer o envio. Isso é opcional, né, para essas empresas que não são obrigadas, mas se a empresa quiser, ela pode transmitir as suas informações dentro da ECD, tá? Se você já tiver uma contabilidade, é até recomendável que se faça, tá? A correlação entre a ECD e a ECF, né? Então, a gente tem aí a ECD, lembrando, a ECD tem um foco societário, ou seja, é prestar as informações efetivamente aos sócios da empresa e mostrar as informações e as demonstrações conforme as legislações pertinentes à contabilidade, né, às normas contábeis. Já a ECF, ela tem um foco tributário, ou seja, ela é uma obrigação que tem um foco para a apuração dos impostos. Lembrando que a ECD é importante porque ela é a base para a ECF. Costumo dizer aos alunos que se a gente tem uma ECD bem feita, consequentemente a gente vai ter uma ECF muito bem elaborada. Então, vai evitar dores de cabeça.
Se você, por exemplo, o plano referencial na ECD não é obrigatório, mas se você utiliza e é obrigado a entregar ECF, recomendo que já faça isso na ECD. Isso evita o repreenchimento dessa informação e vai garantindo a qualidade da informação desde a sua origem. Então, é importante detalhar que uma tem um foco diferente da outra, mas que, principalmente a ECD, ela é base para a ECF, que vem os lançamentos contábeis, e por isso ela é essencial que ela tenha devidamente sendo checada as informações. Até por esse motivo, desde 2017, o governo tem estabelecido aí, apertado, né? Não sei se é esse o termo, mas ele tem, assim, realmente fechado para as empresas para evitar um processo muito grande de substituição da ECD, ou seja, não temos mais a retificação, que a gente faz é uma substituição do arquivo. Então, há limites para fazer esse processo de substituição, a fim realmente de realizar correções dentro dessas informações dentro da ECD e impacta, consequentemente, na ECF, tá? Mas é possível fazer o processo de substituição, tem toda uma regra, principalmente se a empresa é auditada, precisa ter também a assinatura de um auditor, mas são os cuidados e cada vez mais algumas verificações que a Receita está limitando dentro tanto do validador como também em relação à legislação para evitar, garantir a integridade dos dados e evitar aí realmente algum ato ilícito, tá? E onde é que vai parar a ECD? Tem muita gente me perguntando, nossa, não vai acabar nunca. Não, na verdade ela é uma obrigação acessória, como eu citei, societária. O que vai acontecer, a gente estima aí nos próximos anos, é melhoria dessa estrutura que é feita na ECD, né? Quando eu falo implantação na nuvem, o governo tem trabalhado com o processo de desenvolver ferramentas na nuvem, né, que você possa no ambiente web, porque eu tenho certeza que assim como eu, vocês não gostam de instalar aqueles programas validadores. Aquilo é uma tecnologia mas já ultrapassada. E, além disso, pessoal, gera uma série de incompatibilidades com os próprios sistemas operacionais dos computadores, né, com o sistema Java, e por isso é o maior interesse do governo em colocar isso num ambiente de nuvem, né? Então, assim como está sendo feito com a REINF, com o e-social, a ideia do governo é também efetivamente colocar isso no ambiente de nuvem. Um detalhe importante é que se eu coloco isso no ambiente de nuvem, nós temos que ter um cuidado, porque todas as vezes quando a gente coloca no ambiente web, ele não vai permitir que eu faça uma série de validações. O que isso significa? Que vocês precisam fazer as suas validações internamente antes de fazer subir esses arquivos para o ambiente do governo, ou seja, aquele processo de validação que muitas vezes o programa do PGE, né, o antigo PVA faz, você vai ter que verificar e garantir que seu sistema está ok, porque quando eu subo isso no ambiente da nuvem, eu não vou fazer essa série de verificações, isso é mais difícil, na verdade é um upload só realmente do arquivo. O modelo mensal, efetivamente o governo tem um interesse nisso, principalmente para a questão da ECF, então, que é uma ECF mensal para as empresas que apuram mensal ou trimestral, e para isso, para que seja feita numa ECF, consequentemente, eu preciso também fazer isso dentro de uma ECD, né? Então, é interessante que vocês comecem já a pensar num processo muito mais consistente para que o procedimento de fechamento de uma contabilidade seja feito no período mensal e não anualmente como é feito hoje, tá? As demonstrações online é a consequência de uma implantação na nuvem, de deixar essas demonstrações de uma forma mais online. E esse projeto de demonstrações online já foi iniciado utilizando informações da ECD, que é o Central de Balanço. Então, deixei aqui o link para vocês nessa apresentação, para quem não consultou ainda.
existe uma central de balanço que não é só, o nome é central de balanço, mas não necessariamente é inserido aí informações só de balanço, é inserido informações de todas as demonstrações, inclusive documentos internos da empresa, como contrato social, como atas de reunião, todas as documentações que a empresa queira compartilhar, porque isso é público, né? Basta que você coloque o CNPJ e consulte, você vê todas as informações da empresa. E muitas vezes você pode se perguntar, mas por que eu teria interesse em colocar minhas informações do central de balanço? Né? Para que colocar? Isso demonstra no mercado e para os negócios a transparência dessas informações. Ou seja, você não acredita que daqui a algum tempo alguns fornecedores vão solicitar suas informações, bancos já solicitam isso. Isso tudo está no ambiente web. Isso garantindo maior transparência da empresa, mas isso vai exigir dos profissionais de contabilidade muito mais cuidado e integridade dos dados. Para subir as informações oficiais nesse ambiente da sua empresa, dentro desse ambiente central de balanço, um detalhe, você efetivamente precisa do certificado digital. Mas para consultar, basta ter um CNPJ. CNPJ de qualquer empresa, e você digita e consegue ver todas as informações dessa empresa, o que ela disponibilizou, e principalmente no caso da exceder, eu consigo fazer o upload dessas informações dentro desse ambiente de central de balanço. Ou seja, ele não está integrado ainda com o ambiente da receita da exceder, ou seja, você tem que subir os arquivos aqui, mas é uma forma e é essencial que a exceder tenha sido realizada para que possa ser atualizada nesse ambiente de central de balanço. Ou seja, a gente já está falando aqui de uma contabilidade digital e online. Para a gente finalizar, pessoal, eu comentei todo esse processo de transformação contábil digital que a gente vem sofrendo e os seus reflexos aí no caso do SPED contábil. Mas a gente tem reflexos também no nosso dia a dia. Uma das perguntas mais frequentes que eu tenho em sala de aula é: os contadores serão extintos? Uma pergunta muito isso, né? Com essa contabilidade digital, empresas oferecendo, como vocês estão vendo aí, propagandas agressivas, oferecendo uma contabilidade com preço muito abaixo, né? Artigos em revista falando sobre algumas atividades dos profissionais de contabilidade. Eu gostaria de destacar aqui muito que, na minha visão, né, e baseado muito em estudos, nós não teremos aí a substituição do profissional de contabilidade, porque nós estamos resumindo a contabilidade só em entrega de obrigações, e não é isso que a gente faz. É uma ciência muito mais ampla, é uma área muito mais, que tem muito mais coisas a ofertar. Infelizmente, no Brasil, como eu citei já, a burocracia nos demanda muito tempo, e isso até fez com que nossa imagem ficasse muito ligada à obrigação acessória e muito a ser até um termo que se usa no mercado DARFeiro, né, que é gerar só DARF, guia para pagamento, e não é isso que a gente faz, não é isso que a contabilidade como ciência se propõe. O objetivo realmente da tecnologia é nos ajudar em tarefas que são repetitivas e que podem ser automatizadas. E isso eu acredito que faz bem a todos nós, né? Eu almejava, esperava isso momento acontecer, para que assim pudéssemos fazer e nos dedicarmos a outras atividades que realmente requer muito mais tempo, estudo, dedicação e valor agregado aos negócios. Muitas vezes eu vejo profissionais de contabilidade que não conseguem visitar o seu cliente porque é tanta demanda interna que ele não consegue realizar. O objetivo realmente dessa transformação digital é que permita que essas atividades rotineiras e burocráticas sejam realmente efetivadas através de ferramentas tecnológicas, né, otimizadas, e que aí sim poderíamos aí nos dedicar a outras frentes, né? Então, eu mais uma vez ratifico que não acredito nessa extinção e acredito que conhecer essas ferramentas nos vai trazer aí muito mais agilidade aos nossos negócios e proximidade ao nosso cliente, tá?
Então, não se preocupem com isso. Aliás, busquem saber. Eu trouxe algumas coisas, o RPA, que é o processo de robotização das atividades, automação de atividades. Então, assim, busquem saber com outros escritórios o que ele está aplicando, o que ele está fazendo para otimizar esse processo, o que ele já está automatizando. Façam o que a gente chama do benchmarking, né? Linkem para esses colegas, troquem informações, inteligência artificial, que há de tecnologia, o que eu posso aplicar efetivamente no meu negócio, se informem sobre blockchain, o que há no mercado que estão sendo discutidos sobre essas inovações. Isso é importante a gente acompanhar através de leituras, né? O que está sendo pesquisado, o que é aplicável, o que não é, né? Blockchain ele é uma inovação que ainda está em estudo e aplicações, né, em testes, mas que está aí e que provavelmente vai chegarmos a nós na contabilidade em breve. A gente tem falado muito de Big Data, análise de dados, né? São novos termos que estão sendo inseridos, que veio aí um pouco mais da parte de sistemas, mas que está sendo absorvido por todas as áreas, e para a contabilidade não é diferente. Nós somos fornecedores de informações e é cada vez mais importante que a gente, entre as linhas de dados que a gente tanto recebe de informações das empresas, né? Nós somos uns profissionais de confiança da empresa, temos informações de vendas, de compras, de financeiro, de estoque, de movimentações da empresa, que é essencial que a gente aqui saiba analisar e posicionar o gestor em relação a aqueles números. Então, quando a gente fala de análise de dados, é me permitir analisar aqueles números e, a partir daqueles dados, tirar informações precisas, consistentes e no time correto para que esses gestores possam, a partir dali, tomar decisões, criar novos negócios, né, comprar, vender mais, estocar mais, e esse é o nosso grande papel, tá? Lembrando sempre que a contabilidade é uma ciência social aplicada, né? Costumo muito rir quando alguém diz que é uma ciência exata, né? Na verdade, assim como a tecnologia, nós usamos os números para nos expressarmos, mas não significa que a contabilidade ela é uma ciência exata, ela é uma ciência social, ela se molda conforme a sociedade, os negócios, e é efetivamente uma ciência aplicada. As empresas digitais irão promover uma revolução no modelo de gestão das empresas, né? Então, é importante a gente conhecer o que está no mercado. Eu vejo muita gente, muitas vezes, criticando algumas empresas de tecnologias, entrando no mercado da contabilidade. Costumamente dizer, vá conhecer. Seja ele, tem um ditado que é interessante, minha mãe sempre diz, conheça, esteja sempre de perto do inimigo. Então, se você acredita que aquilo possa ser uma ameaça ao seu negócio, primeiramente vá lá, conheça o que essas empresas digitais estão fazendo, mesmo que você não concorde ou não conheça com detalhes aquela operação, mas é importante que você entenda o que aquele negócio está se propondo, porque pode ser que aquilo não seja o ideal para vocês, mas te dê ideias para novas ofertas de serviços e produtos dentro da tua empresa, do teu escritório. Atividades repetitivas serão substituídas efetivamente por robôs, e eu espero efetivamente, assim, ninguém aqui quer ficar escriturando como não ficávamos no passado em livros, assim também não queremos que ficar editando arquivos para enviar para o fisco. Esse não é o objetivo. E há uma expectativa que esse modelo digital realmente reduza a burocracia. Não há ainda estudos, muitos estudos científicos sobre essa mensuração, né? Se hoje nós falarmos efetivamente de trabalho, eu costumo dizer que nós estamos na primeira onda de transição. Nós somos os primeiros profissionais aí nesse processo de transição entre o papel e o digital, ou seja, sofremos com esse processo ainda de readequação. Mas
A ideia é que, efetivamente, principalmente se a parte do IGOV evoluir, a gente consiga efetivamente minimizar aí esses processos, né? Então, alguns serviços já estão sendo oferecidos cada vez mais pelo ECAC, né? Que é um ambiente que a gente usa, dossiê digital, pedido eletrônico, ou seja, formas que a gente possa aí sim consultar e trabalhar diretamente com o fisco sem diretamente estar indo nos órgãos, né? Cada vez mais, principalmente Receita, quem não acompanha, sugiro também que acesse o YouTube do TP Receita, veja o que a Receita está fazendo de reestruturação na sua área digital, né, todo no seu corpo digital. Então, isso é importante a gente estar acompanhando essas notícias, porque isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Por fim, a contabilidade deve estar voltada a atender os seus usuários e a tomadas de decisão. Nós estamos cada vez mais junto a negócios que querem mais agilidade, querem informações muito mais rápidas e consistentes, ou seja, nós precisamos nos reinventar e é isso que eu acredito que a contabilidade esteja proporcionando e a transformação digital também, né? Por fim, pessoal, deixo aqui a minha atenção, acho que nós já estamos de parabéns se você viu esse vídeo do Pensar Contabilidade, é porque você já está buscando capacitação, já está buscando se informar e se atualizar, e não há outra forma e nem outro segredo para isso. Busquem seguir pessoas nas redes sociais, blogs, né? Sigam nós no Portal SPED Brasil, mas sigam outros profissionais que você confia, que compartilham informações fidedignas, busquem cursos, se atualizarem, estudarem sempre. Eu digo que a área contábil é uma área muito exigente, porque ela exige todo o tempo que você esteja se capacitando. Esse é um grande desafio, né? Então, as minhas dicas para o pro profissional que está participando dessa transformação contábil digital, para que efetivamente ele não se sinta nem excluído e nem substituído, é realmente se capacite, trabalhe outras habilidades, o que a gente usa aqui de soft skills, são outras habilidades que não são técnicas só, são outras habilidades como a comunicação, a aproximação com o cliente, a comunicação, o relacionamento, o uso de redes sociais para estar mais próximo dos seus clientes, trabalhar com marketing digital, então tem vários cursos, vários profissionais que trabalham com isso, que efetivamente são habilidades que a gente, na graduação, eu sei, na pós também que eu fiz, e no mestrado, são habilidades que muitas vezes a gente não desenvolve no meio acadêmico e a gente precisa, de alguma forma, trabalhar esse desenvolvimento. Hoje as instituições de ensino já têm trabalhado muito mais isso, inserindo no seu currículo acadêmico, é o caso da BSSP na pós-graduação, mas busquem efetivamente, a gente precisa quebrar essa visão do profissional contábil como um profissional que não está ali engajado e alinhado com o negócio da empresa, ou seja, seja um parceiro do seu cliente, seja um parceiro dentro, se você é um funcionário de empresa, seja um parceiro do dono da sua empresa que você trabalha. Então, efetivamente, são essas mudanças de postura, liderança, né? Precisamos trabalhar essas dificuldades de liderança do profissional contábil. Muitas vezes o profissional contábil tem aquela visão de abraçar e fazer tudo. Gente, nós estamos em várias áreas na contabilidade, PIS, COFINS, e é difícil hoje um profissional absorver tantos assuntos, ICMS, IPI, importação. Então, é interessante que você trabalhe em equipe, tenha uma equipe multidisciplinar que possa te suportar em relação a essas habilidades e essas entregas, né? Uma empresa é muito abrangente, ela tem uma série de informações. Então, essas são as minhas dicas para que vocês trabalhem essas outras habilidades que são importantes, são diferenciais hoje para os profissionais de contabilidade que estão no mercado. Por fim, eu deixo esse meu recado, que na verdade é uma frase do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba.
Para quem não sabe, o Jack Ma é um dos 5 maiores homens mais ricos do mundo, né? E ele cita essa frase: não é a tecnologia que muda o mundo, são os sonhos por trás da tecnologia que mudam o mundo. Então, pessoal, é o que eu digo a vocês: não tenham medo da tecnologia. A tecnologia veio para agregar. O que você precisa saber é como melhor utilizá-la e como colocar em prática e melhor desenvolver os seus negócios. Assim como a transformação contábil está afetando o digital, né, da parte digital totalmente da contabilidade, para os outros negócios também estão sendo. Ou seja, não lute contra ela. Use-a das melhores formas, redesenhe a sua carreira, o seu negócio. Essas são as minhas dicas para você. E eu gostaria de agradecer se você viu esse vídeo até o final e espero que o meu material tenha ajudado e vá contribuir com a sua carreira e o seu desenvolvimento profissional. Desejo a vocês muito sucesso e tudo de bom. Até breve, pessoal!